Olá, eu sou o professor Tiago Miranda Ribeiro, professor da Universidade Estadual do Maranhão, doutorando em administração pela Univale, em Santa Catarina, e eu ministro a disciplina de comportamento organizacional, que é uma disciplina que perpassa a temática deste evento também, que fala sobre emoções, inteligência emocional. Então, fiquei muito feliz, estou muito feliz em participar aqui da primeira jornada online de inteligência emocional para os professores. Eu quero agradecer ao convite da Rede Performance de Ensino e também o convite feito pela professora Manaara. Então eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite e eu agradeço muito estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar hoje sobre atitudes para uma carreira de sucesso relacionada à educação. Então eu vou falar aqui sobre algumas dessas atitudes que vão perpassar até mesmo a inteligência emocional. A pandemia ela nos trouxe alguns desafios. Então, de uma hora para outra, a educação que era na maioria das vezes presencial migrou para o ambiente digital. Claro que já existia a educação à distância, né, mas o ensino presencial de uma hora para outra migrou para o ambiente digital. E nesse ambiente que ele é muito mediado pela tecnologia, ou seja, o high-touch ele torna-se fundamental, ou seja, o toque pessoal se torna imprescindível, se torna um diferencial. Então, claro que todo professor ele precisa, em sua turma, em sua sala de aula, colocar regras, limites em alguns momentos, mas é fundamental oferecer afeto, a afetividade adequadamente. Então, o afeto que eu vou tratar aqui está relacionado a estímulos, né? Ou seja, como é que nós podemos deixar as nossas aulas ainda mais atrativas relacionadas a diversos recursos tecnológicos ou diversos outros fatores que podem até distrair o aluno, por exemplo, ali a sua aula às vezes está concorrendo com videogames, com outras redes sociais, enfim. Então, como nós, professores, podemos deixar as nossas aulas mais atrativas dentro dessa perspectiva da inteligência emocional? E aí, às vezes, até mesmo no ambiente presencial, nós temos ali alguma situação de indisciplina do aluno. Na verdade, aquela indisciplina nada mais é do que um pedido de socorro desse estudante, desse aluno. Então, além de ensinar a matéria, o conteúdo propriamente dito, nós, professores, precisamos providenciar estímulos, um contato mais próximo entre professor e aluno e entre os alunos, valorizar, reconhecer, oferecer uma aula com uma estrutura e incentivar a motivação para o aprendizado. É muito comum nos filmes, nos filmes de sessão da tarde, nós vemos ali uma turma indisciplinada, alunos indisciplinados, e aí o professor não reconhece a capacidade desses alunos, e aí, por algum motivo, muda o professor, vem um professor que começa a reconhecer o potencial dos estudantes, dos alunos, e aí aquele cenário muda, o desempenho dos alunos melhora. Então, nós professores precisamos tratar o aluno cada vez mais como ser humano. Não que você não trate, mas precisamos cada vez mais, porque às vezes é um pouco difícil para nós, professores, diante de uma sala com vários e vários alunos, perceber a individualidade de cada um, mas na medida do possível, precisamos sim dar esse toque mais humano nesse ambiente de tanta tecnologia. Oferecendo, por exemplo, mensagens positivas, mas também colocando limites quando necessário. Ou seja, os estímulos, a afetividade que eu estou abordando aqui, muito relacionada a estímulos, estão associados à inteligência. Ou seja, a nossa inteligência racional, ela existe porque nós temos emoções que podem favorecer essa inteligência. Ou seja, o que eu quero dizer é que elas são indissociáveis. Tanto a razão quanto a inteligência emocional, elas são indissociáveis. Por exemplo, você aprende melhor quando você está
tranquilo, você está bem, você está emocionalmente equilibrado. Então isso facilita demais o seu aprendizado. Bom, então por isso o professor ele precisa reconhecer algumas necessidades que os alunos têm. Por exemplo, necessidades de estímulo. Por exemplo, são sensações físicas, os sentidos, cheiros, sabores, sons. Então, nas minhas turmas, geralmente eu faço uma feira, eu peço para os alunos realizarem uma feira relacionada ao empreendedorismo. Então, cada aluno cria ali um pequeno negócio fictício, e aí na maioria das vezes eles escolhem coisas relacionadas, negócios relacionados à comida, à alimentação. Então eles começam a fazer bolos, começam a fazer sanduíches, e aí tudo isso acaba despertando também esses estímulos, atendendo a necessidade desses estímulos por conta dos sons. Mas você, nesse ambiente online, professor, pode também, quem sabe, pedir que os alunos elaborem uma música, façam uma paródia relacionada, claro, àquele conteúdo que você está desenvolvendo. Uma outra necessidade que nós temos é a necessidade de reconhecimento. Então, quando o professor chega numa sala de aula, os alunos, na maioria das vezes, percebem aquela pessoa, aquele professor, como alguém que tem um saber mais avançado, um saber maior sobre determinado assunto. Então, eles admiram, né? Então, nada mais justo do que o professor retribuir essa atenção, esse carinho, esse comprometimento, através talvez de elogios. Então, reconhecer a turma também diante dessa situação. Bom, o professor ele também precisa oferecer uma aula com uma estrutura. É muito importante que as nossas aulas tenham uma estrutura. Isso facilita o reconhecimento do aluno, isso ajuda o aprendizado do estudante. Por exemplo, você pode dividir a sua aula em 3 momentos. Um momento com a aula mais expositiva, um outro momento passando um texto ou um estudo de caso, e um terceiro momento fazendo um debate. Nós temos aí uma estrutura. Claro que cada um pode elaborar outras estruturas de aula, né? Mas esse é um exemplo. Bom, e aí também estamos nessa situação que estamos migrando do presencial para o online, para o ensino à distância. Então, claro que a nossa estrutura de aula não pode ser a mesma estrutura de aula do presencial. Assim como nós temos vários meios de comunicação, temos a TV, rádio, internet, então cada um desses meios de comunicação tem uma linguagem específica. Então, a televisão tem suas peculiaridades, a rádio também. Então, da mesma forma, o ensino à distância não pode ser da mesma forma que o ensino presencial. Bom, então é importante sim o professor manter uma estrutura de aula, até mesmo para que os alunos reconheçam essa estrutura, entendam como é que é a sua dinâmica de aula, porque isso vai facilitar o aprendizado deles. Agora, por vezes é importante trazer alguma quebra, ou seja, algo inusitado, seja uma dinâmica, seja uma atividade mais lúdica para essa turma. E aí eu pergunto para você e para mim também, será que nós estamos, enquanto professores, oferecendo um ambiente rico relacionado a esses estímulos, relacionado a esses fatores que eu citei aqui para os nossos alunos? Estamos estimulando esse crescimento? Precisamos entender também aquilo que o aluno está precisando. Ensinar ele também a reconhecer quais são os estímulos que podem impulsionar o crescimento desse aluno. Valorizar esse aluno para que ele se sinta mais motivado e que ele reconheça quais são os pontos que ele precisa ser estimulado para ele se automotivar. Então, todos nós buscamos estímulos, todos nós precisamos de estímulos. Da mesma forma, é o aluno. Se, por algum motivo, em casa ou com os amigos, esse aluno tem falta de estímulos, ele vai buscar chamar atenção de alguma forma, ele vai buscar estímulos, por exemplo, na sala de aula. Nem que isso se configure como estímulos negativos. Por exemplo, fazer bagunça. Então ali o aluno ele está buscando ali alguns estímulos, né?
Só que nesse caso, ele vai ter um estímulo negativo, o professor vai chamar a atenção dele em sala de aula. Um outro exemplo é o bullying, né? Então o aluno o aluno que está praticando, o que está promovendo o bullying naquela situação, ele de alguma forma está necessitando de estímulos, então está chamando a atenção para isso. Claro que o professor deve evitar essa situação, o professor mediar esse conflito, mas no fundo, ele está sim carente de estímulos. Outro ponto que eu gostaria de conversar aqui entre nós, professores, é que cada vez mais comecemos a valorizar o nosso trabalho um do outro, reconhecer, elogiar o trabalho do colega, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, é fundamental que comecemos a cada vez mais valorizar. E aí também os alunos que estão talvez assistindo aqui essa minha apresentação, alunos, comecem também a valorizar cada vez mais o trabalho dos professores, porque veja bem, é muito bom para o professor quando ele chega numa turma e essa turma é muito comprometida, é uma turma que é engajada, que está ali muito interessada em aprender. Então, isso dá uma força muito grande para o professor para pensar em coisas novas, em querer propor coisas que vão auxiliar ainda mais o crescimento dos estudantes daquela turma. Então, tudo isso, pessoal, envolve a afetividade, né? Então, a afetividade é aquilo que nos move. Isso é um combustível muito grande para o processo de aprendizagem, até porque a nossa razão, o nosso raciocínio, ele funciona melhor quando nós estamos ali com a inteligência emocional equilibrada, quando você está bem consigo mesmo. Então, um sorriso sincero, um aperto de mão, um abraço respeitoso, quando tudo isso é feito naturalmente, isso contribui muito para a formação do conhecimento. Então, são estímulos positivos. Agora, nem todo estímulo positivo ele é bom. Um estímulo positivo ele pode ser ruim quando ele é empregado inadequadamente. Por exemplo, você passa um trabalho e a equipe ali fez um trabalho que não estava bom. E aí você vai, professor, dizer, oh, que trabalho maravilhoso. Não, isso aí vai ser muito prejudicial. Né? Você pode até dizer, olha, eu reconheço o esforço que vocês fizeram, agora podem melhorar em tais e tais aspectos. Né? Então, o que eu quero dizer é que nem sempre um estímulo positivo ele vai ser benéfico. Quando ele é usado em um momento inadequado, ele pode ser prejudicial, sim. Então, da mesma forma que existem os estímulos positivos, existem os estímulos negativos. Né? Então, às vezes você chama a atenção, é mais um pouco enérgico ali com o aluno no sentido de intervir em algum aspecto que realmente precisa ali de uma ação mais imediata do professor. Agora, a indiferença deve ser ao máximo evitada, porque isso gera a sensação de rejeição, inadequação. Então, é importante, claro, priorizarmos os aspectos positivos, os estímulos positivos. Agora, os aspectos negativos também podem ser adequadamente, os estímulos negativos eles podem ser adequadamente utilizados, né, dentro de algumas situações ali que mereçam uma sanção ou até mesmo uma punição, dependendo da gravidade, né, daquilo que foi executado. Isso é muito comum nas escolas, porque, de um modo geral, nós precisamos incentivar os comportamentos desejados que vão promover o crescimento da turma e evitar, inibir aqueles comportamentos indesejados. E às vezes dentro dessa situação de comportamentos indesejados, dessa situação de indisciplinas, uma coisa que você pode, professor, deixar claro é que os alunos podem deixar as máscaras de lado, às vezes eles estão usando ali, através daquela indisciplina, uma máscara, um disfarce, e é importante que você deixe claro que os alunos precisam ser autênticos, originais. Então, sendo eles mesmos, isso facilita muito o relacionamento dentro de sala de aula. Mas antes, é importante lembrar o seguinte, que antes de tudo isso, o professor precisa estar bem consigo mesmo, porque
Ninguém dá aquilo que não tem. Então você precisa, né, ter uma boa inteligência emocional, uma boa saúde mental, primeiro através de você. Então abra o espaço para fazer talvez um relaxamento, uma meditação. Isso é fundamental, principalmente nesse momento agora, onde muitas pessoas estão trabalhando em casa, home office, e se a pessoa se deixar levar, ela trabalha excessivamente. Isso pode ser prejudicial. É muito importante ter um tempo para o trabalho, para o descanso e para a diversão, mesmo se você esteja, né, trabalhando só em casa. Eu trago algumas reflexões aqui. Você acredita em você mesmo? Você acredita na sua capacidade de realização? Acredita de fato na educação? Você que está trabalhando na educação, você acredita de fato na educação, na importância da educação? Você acredita na capacidade de aprendizado dos seus alunos ou não? Acredito, não, eles são muito bagunceiros, indisciplinados mesmo, não tem jeito. Então, desde pequenos, a gente recebe informações de quem nós somos, de como são as outras pessoas, e essas informações associadas com a nossa percepção formam o conjunto de crenças que todos nós temos. Tudo aquilo que nós acreditamos forma esse conjunto de crenças. E aí eu pergunto, como é que estão suas crenças? São crenças fortalecedoras ou são crenças enfraquecedoras? Essa reflexão é fundamental, porque o autoconhecimento é essencial, né, para o professor estar bem consigo mesmo. E tudo depende desse diálogo interno, né? Como eu disse, suas crenças vão se configurar muito nesse diálogo interno, naquilo que você fala para você mesmo. E que de alguma forma vai se refletir no diálogo com as demais pessoas. E esse diálogo precisa criar vínculos. Então eu trago aqui uma certa provocação para mim, para você que está me assistindo aí. Será que o nosso diálogo em sala de aula está se resumindo só ao conteúdo, só aquela matéria que eu leciono, ou é uma comunicação que cria vínculos, é uma comunicação que cria um pouco mais de intimidade, no bom sentido, uma intimidade saudável, que de alguma forma foi até incentivada por conta da pandemia, ou seja, a tecnologia, né? Às vezes o professor está na sua casa e aí aparece um cachorrinho, o cachorrinho de estimação ali do professor, então os filhos do professor ali aparecem ali por conta de alguma situação. Então isso acaba criando até uma proximidade maior entre o professor e os estudantes, e isso pode ser benéfico para a educação, sim. Então, o diálogo, através do diálogo é que se formam os laços, se formam as amizades também, e através do diálogo a gente consegue também ouvir mais as pessoas, né? Ter a capacidade de dialogar, de perceber as diferenças também, coisa que na nossa sociedade precisa muito, né? Nós precisamos muito ter cada vez mais empatia, ouvir as demais pessoas, respeitar os posicionamentos, né? E saber lidar e conviver cada vez mais com as diferenças. Até porque a nossa sociedade hoje, né, carece muito desse diálogo, carece muito de entender que existem diferentes perspectivas. Então o professor precisa valorizar isso, precisa valorizar esse aluno, esse comportamento que ele deseja em sala de aula, né, porque aquilo que ele foca expande. Então será que, professor, você está valorizando demais aquele aluno bagunceiro? Não é que você não deva dar atenção para ele, mas você precisa incentivar mais, estimular mais aqueles comportamentos desejados, aqueles comportamentos que vão ser saudáveis para os alunos, para toda a turma. E para finalizar, eu quero destacar aqui mais uma vez que a nossa inteligência racional, né, está associada à nossa inteligência emocional. Então, isso é fundamental, esse conceito, esse entendimento é fundamental
Então, o aluno aprende melhor quando ele está bem, quando ele está feliz, da mesma forma que o professor também, ele ensina melhor quando ele está bem, quando ele está feliz, e é uma relação dupla. Eu convido aqui alunos e professores cada vez mais estarem se estimulando no sentido de reconhecimento, no sentido de valorização, porque isso é muito saudável para o processo de aprendizagem. Como, né? Foi abordado aqui através do diálogo, através da afetividade, através do incentivo, incentivar os comportamentos desejados e provocar a automotivação desses alunos para a aprendizagem. Então, é muito importante deixar aqui a mensagem que nós, educadores, precisamos resgatar o prazer pelo aprender. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, reforço o meu agradecimento, fiquei muito feliz em participar dessa jornada online relacionada à inteligência emocional para os educadores. Espero que tenha contribuído com a minha mensagem, com a minha apresentação, e eu fico disponível aqui para outras participações, outros eventos, outras situações, podem sempre contar comigo. E muito obrigado, obrigado a você que está me assistindo e todos os professores e alunos que estão assistindo aqui. Muito obrigado.